Êxodo capítulo 8, a segunda praga, rãs. Falou Yahvé a Moisés: vai ter com Faraó e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, deixa o meu povo partir para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs e elas subirão e entrarão no teu palácio, nos teus aposentos, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas tuas casas dos teus conselheiros e nas habitações do teu povo, e nos teus fornos e amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais Yahvé a Moisés: diz a Arão: estenda a tua vara com a tua mão, o teu cajado sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas artes e ciências ocultas, realizaram prodígios semelhantes e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes pediu: rogai a Yahvé que afaste essas rãs de mim e do meu povo, e permitirei que o teu povo parta, para que ofereça sacrifícios a Yahvé. E Moisés replicou ao Faraó: diga-te informar-me quando deverei rogar-te por ti, por seus conselheiros e por todo o teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti e de todas as habitações sobre o teu território e fiquem restritas somente ao rio. E Faraó respondeu a Moisés: amanhã deixarei você e seu povo partir. E Moisés retrucou: muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yahvé, o nosso Deus. Portanto, as rãs se afastarão de ti, do teu palácio, dos teus conselheiros e de todas as habitações do teu povo, e ficarão circunscritas apenas ao Nilo. Assim Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, e Moisés clamou a Yahvé por causa das rãs que tinha enviado ao Faraó. E Yahvé fez conforme a palavra de Moisés, e morreram subitamente as rãs que estavam em todas as habitações, nos pátios e nos campos. Juntaram-se montes imensos de rãs mortas, e a terra ficou tomada de um terrível cheiro de putrefação. Apesar disso tudo, assim que Faraó percebeu que houve alívio ao seu redor, obstinou-se novamente em seu coração odioso, e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, como Yahvé havia predito. A terceira praga, piolhos. Disse Yahvé a Moisés: dize a Arão: estenda o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por todo o território egípcio. Arão estendeu a mão e feriu com seu cajado o pó da terra, e surgiu grande multidão de piolhos que atacaram os homens e os rebanhos. Todo o pó da terra tornou-se piolhos e infestou toda a terra do Egito. E fizeram os magos os mesmos com suas ciências ocultas para produzirem piolhos nos homens e nos gados. Contudo, os magos afirmaram ao Faraó: atentai essas obras do dedo de Deus. Entretanto, o coração do Faraó permanecia empedernido, e também a eles não deu ouvidos, como Yahvé havia predito. Quarta praga, moscas. Depois desse ocorrido, Yahvé ordenou a Moisés: levanta-te ao alvorecer e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhes: assim dizia Yahvé: deixa o meu povo partir, para que me preste culto. Se não permitires que meu povo parta, eis que enviarei enxames de moscas contra ti, contra os teus conselheiros e contra o teu povo, e contra todas as suas habitações. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Contudo, naquele dia tratarei de maneira especial a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Senhor, que estou agindo no meio dessa terra. Uma nota aqui. Lembram que eu falei que o Senhor Deus não estava brincando de mandar praga, de brincar com o coração de Faraó? Não, ele queria demonstrar para o povo dele que ele é o Senhor, que ele é o Deus criador de todas as coisas, que ele é o Deus poderoso, que ele é o grande eu sou, que ele é Yahvé, que ele é onipotente. Então ele, para fazer isso, ele mostrou para o povo todas essas coisas, endurecendo o coração de Yahvé, para que viesse uma coisa sobre a outra e o povo visse. Para vocês verem que aqui, quando Moisés e Arão vinham as pragas, os magos faziam a mesma coisa. Então, aos olhos do povo, falar: poxa, se os magos fazem a mesma coisa, então isso é um Deus comum. Então Deus foi cada vez mais mostrando o seu poder e a sua glória, para que realmente o povo, ao sair do Egito, estivessem cientes de que realmente
estavam sobre os cuidados de um Deus todo-poderoso. Até porque, como eu tinha falado, né, essa geração é a geração que talvez, no meu entender, já não conhecia mais ao Senhor como conhecia a geração de José, entendeu? Se passaram as gerações. Então, continuando. Farei diferença entre o meu povo e o teu povo amanhã, pois se dará esse sinal. Assim fez Yahvé, e enxames de moscas em grandes multidões entraram no palácio do faraó, nas casas de seus conselheiros, em todas as habitações e nos campos egípcios, e a terra do Egito ficou arruinada por causa das moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhe propôs: Ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus, aqui mesmo, em terras egípcias. No entanto, replicou Moisés: Não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios. Se oferecermos aos olhos dos egípcios sacrifício que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar? Portanto, nós temos que caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer nossos sacrifícios a Yahvé, nosso Deus, assim como ele mesmo nos determinou. Mas o faraó insistiu: Eu vos permitirei sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deves ir muito longe. E por favor, orai por mim também. Assegurou-lhe Moisés: Assim que eu tiver deixado a tua presença, rogarei a Yahvé, e amanhã os enxames de moscas abandonarão ao faraó, e a teus conselheiros e a todo o teu povo. Porém, que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o meu povo vá oferecer sacrifício a Yahvé no deserto. Tendo Moisés saído da presença de faraó, orou a Yahvé. E Yahvé fez o que Moisés lhe tinha pedido em oração, e os enxames e moscas foram para longe de faraó, dos seus conselheiros e de todo o seu povo, e não ficou uma só mosca em terras egípcias. Contudo, mais uma vez, o faraó não cumpriu a palavra empenhada e, obstinando-se em seu coração, não deixou o povo partir. Êxodo, capítulo 9. A quinta praga, morte dos animais. Disse Yahvé a Moisés: Vai ter com faraó e diz-lhes: Assim dizia Yahvé, o Deus dos hebreus: Deixa o meu povo partir, para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir, e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os teus rebanhos que estão nos campos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, e, portanto, nenhum animal pertencente aos filhos de Israel morrerá. E Yahvé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo: Amanhã Yahvé fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte, fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais nos rebanhos dos israelitas. E o faraó mandou averiguar, e eis que do rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum animal sequer. Então o coração do faraó obstinou-se ainda mais e não deixou o povo partir. A sexta praga, tumores e úlceras. Disse Yahvé a Moisés e Arão: Apanhai as mãos cheias de cinza do forno, e Moisés as lance para o ar diante dos olhos de faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito, e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram cinzas de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou pelo ar, e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e seus animais. Agora, nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim toda a população do Egito. Contudo, Yahvé endureceu o coração de Faraó, e esse não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o próprio Yahvé tinha avisado a Moisés. A sétima praga, chuva de pedras. Então disse Yahvé a Moisés: Levanta-te ao romper do dia, apresenta-se a Faraó e lhes dirás: Diz Yahvé, o Deus dos hebreus: Deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. Porquanto desta vez mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus conselheiros e contra o teu povo, para que saibas que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Em verdade, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e ao teu povo com peste, terias desaparecido de sobre a face da terra. No entanto,
Foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Uma nota. Esse versículo 16 de Êxodo, capítulo 9, versículo 16, vem ratificar o que eu tinha falado. Tudo que Deus estava fazendo é para justamente o seu povo reconhecer que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Não há outro Deus, não há Deus dos egípcios que viesse ser maior que o nosso Deus. Tá? Então vamos lá, continuando, versículo 17. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, a essa mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os seus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem às suas habitações, ao cair sobre eles a chuva de pedras que mandarei, certamente morrerão. Aquele dentre os conselheiros do faraó que temeram essa palavra de Yahvé, apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra do Senhor, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão para o céu e devastadora chuva de pedras se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos egípcios. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu, e Yahvé imediatamente mandou grandes trovões e profunda quantidade de granizo, e raios caíram incendiando a terra dos egípcios. Assim o Senhor fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. Enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo destruiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu uma pedra de granizo sequer. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou-lhes: olha, desta vez eu pequei, e Yahvé é justo. Eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Yahvé, pois já bastam esses terríveis trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei sair livres e não ficarei mais aqui. Ao que lhe replicou Moisés: depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as mãos para Yahvé, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que todo mundo pertence a Yahvé. Quanto a ti, porém, e aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temes ao Senhor, nosso Deus. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espigas e o linho em flor. O trigo, entretanto, e o centeio foram preservados, porquanto ainda não haviam brotado. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade egípcia e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que Faraó percebeu que a chuva de granizo e os terríveis trovões haviam parado, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia, ele e seus conselheiros. O coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito, exatamente como Yahvé tinha predito por meio de Moisés. Êxodo capítulo 10. A oitava praga, gafanhotos. Disse, pois, Yahvé a Moisés: vai ter com Faraó, porquanto lhe obstinei as entranhas e o coração dos seus conselheiros, a fim de que eu realize esses meus sinais portentosos entre eles, para que narres ao teu filho e aos filhos dos teus filhos como zombei do poder que havia no Egito e como fiz milagres e maravilha entre os egípcios. Assim todos vós sabereis que eu sou Yahvé. Moisés e Arão apressaram-se, portanto, ao Faraó e proclamaram-no: assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-se perante mim? Deixa o meu povo sair em liberdade para que me preste culto. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o teu território. Eles cobriram a face da terra e não se poderá mais ver sequer o chão. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras de granizo vos deixou, comerão todas as vossas árvores que cresceram nos campos.
encherão os teus palácios e as casas dos teus conselheiros e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus antepassados, desde o dia em que vieram à terra até esses dias. Tendo dito, Moisés virou as costas e saiu rapidamente da presença de Faraó. Os conselheiros de Faraó lhe sugeriram: até quando esse homem será uma ameaça para todos nós? Deixa partir os homens de Israel para que os sirvam a Yahvé, seu Deus. Acaso não percebesse que todo o Egito está em ruína, Faraó? Então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença de Faraó, que lhes disse: olha, Moisés, ide, vai servir a Yahvé, vosso Deus. Mas quais são, porém, os que hão de ir contigo? Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado havemos de ir, porque todos nós estamos celebrando uma grande festa ao Senhor. E o Faraó afirmou: em verdade precisareis mesmo de Yahvé quando eu vos deixar ir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes mais intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isso é o que vamos pedistes. E os expulsaram da presença do Faraó. E Yahvé disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham as grandes nuvens de gafanhotos sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, tudo que a chuva de granizo deixou. Estendeu, pois, Moisés seu cajado sobre o território egípcio, e Yahvé mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido uma quantidade imensa de gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre o seu território e eram demasiadamente numerosos. Antes desses, nunca houve tais nuvens de gafanhotos, nem depois deles virão outros semelhantes. Cobriram toda a superfície da terra e o território egípcio ficou devastado. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de granizo deixara. E não ficou absolutamente nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. Pelo que o Faraó convocou a toda pressa Moisés e Arão e declarou: pequei contra Yahvé, vosso Deus, e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e orai a Yahvé, vosso Deus, que leve essa praga mortal para longe de mim e do meu povo. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou a Yahvé. Então Yahvé fez soprar um poderoso vento do ocidente, que arrebentou todos os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Yahvé, porém, endureceu o coração do Faraó, e esse não deixou os filhos de Israel partirem. A nona praga, trevas. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão em direção ao céu e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas que possam ser apalpadas. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pode ver ninguém, nem mesmo deslocar-se de suas habitações durante 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes: vai, portanto, servi a Yahvé. Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Contestou-lhes Moisés: terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que oferecemos a Yahvé, nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras, porquanto dos nossos rebanhos temos de separar alguns para prestar culto a Yahvé, o Senhor nosso Deus. E nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para o sacrifício até chegarmos lá. Contudo, Yahvé endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los partir. Então o Faraó ordenou a Moisés: aparta-te de mim e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que a vires a minha face,
morrerás. Replicou-lhe Moisés. Será, portanto, como disseste, nunca mais tornarei a ver a tua face.